boa tarde para quem está chegando agora. Meu nome é Renan, eu sou responsável aqui pela área comercial da Humanos. E hoje aqui no nosso Papo Links, nós falaremos aqui com vocês sobre como é possível reduzir custos da sua empresa e ainda aumentar a eficiência do seu RH. A ideia aqui, pessoal, é compartilhar com vocês os principais insights sobre esse tema, né? E, para tanto, eu trouxe aqui comigo hoje duas feras no assunto, que são a Jaqueline e a Bruna. Eu peço, por favor, que se apresentem à nossa audiência. Boa tarde a todos, eu sou a Bruna, sou do time comercial da Humanos e muito obrigada a todos que já estão ingressando na nossa live. Tá, pessoal, boa tarde, obrigada pela presença de vocês. Eu sou Jaqueline Silva, também sou do time comercial e a gente está aqui hoje super feliz de poder compartilhar alguns insights com vocês sobre economia e eficiência no RH, tá? Vai ser um prazer esse Papo Links de hoje. Sim. Legal, meninas. Vamos lá, então. Pessoal, a ideia aqui hoje é compartilhar com vocês os principais insights sobre esse tema, né? Então, antes de iniciar, eu gostaria de informar vocês que o chat está aberto para perguntas, tá? Então, fiquem à vontade em nos mandar perguntas. Nós procuraremos respondê-las durante o evento, né? E caso não seja possível, com certeza nós responderemos após, beleza? Outro detalhe, isso aí. Não se esqueçam, por favor, de avaliar o nosso evento, tá? Por meio de um botão que aparece aí para vocês do lado superior direito, tá? A partir de agora que iniciamos o evento, vocês podem avaliá-lo a qualquer momento. Essa avaliação ela fica disponível até o final do evento, então, por favor, pedimos aí a sua avaliação. Vamos lá, então, Bruna? Sim, vamos lá, pessoal. Então, vamos lá. Pessoal, antes de mais nada, é importante compartilhar aqui para vocês que o RH, assim como outras áreas, né, já passou por diversas fases de transformação, né? Então, desde aquela época, né, acompanhando as revoluções industriais, né, aquela época em que não havia tecnologia disponível ainda, né, até o atual momento, que é o momento digital, que no RH aqui nós chamamos de RH 4.0, né, onde a gente combina tecnologia com pessoas, né? Então, nós precisamos, de uma vez por todas aqui, superar, né, aquela máxima de que daquele tempo em que o RH era o setor responsável apenas por contratar e demitir pessoas, além da entrega de olerites, né? Então, isso daí já foi superado, isso daí deve ficar para trás, a gente está numa era mais digital agora. E já puxando aqui para o cenário de hoje, todo mundo fala atualmente muito de transformação digital no seu negócio, né? Especialmente voltado à frente de negócios, especialmente voltado à parte de vendas, né? Objetivando aumentar a receita, né? Aumentar os resultados da empresa. Então, a gente tem falado bastante sobre omnicanalidade, né? Então, é o cliente ao centro do negócio, mas a gente também não pode esquecer da nossa parte de retaguarda, né? Daquelas áreas que também dão sustentação a toda a estratégia de negócios da empresa. E falando também, puxando ainda o tema de transformação digital, a gente também tem falado bastante sobre a pandemia como uma aceleradora de tendências, né? E ela acelerou tanto que agora, como diz um parceiro nosso aqui na Links, o Caio Camargo, a transformação digital, ela já deixou de ser tendência, né? Ela já se transformou agora, ela já se tornou uma pendência nos negócios da empresa. E isso, naturalmente, se aplica ao nosso RH. Então, eu trago em tela aqui para vocês esses dados aqui de uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Recursos Humanos, onde 49% dos participantes avaliaram que o RH tem participação ativa na definição da estratégia da organização, né? E, além disso, mais de 65% dessas lideranças reportam diretamente à presidência da empresa, né? Seguidas também pelo reporte de 15% à área financeira. Então, pessoal, vejam aqui que esses números, eles nos mostram um RH cada vez mais estratégico, né? E no centro dos negócios. Ou seja, o RH, ele passa a ter o papel de conector entre a liderança e os demais funcionários da empresa, né? Ou seja, garantindo que todos fiquem na mesma página, né? E que possam compreender
com clareza onde a empresa quer chegar. É isso aí. E nesse cenário, pessoal, né, nós temos um grande desafio aí, que ainda na área do RH, né, quando a gente fala lá do RH tradicional, né, que é aquele RH dos processos burocráticos, daquele RH com processos morosos, vindo para o RH digital, que se torna um RH mais estratégico, o maior desafio continua sendo a cultura organizacional, né? Então, esse dado aqui que nós trazemos em tela, né, da pesquisa, é de uma pesquisa realizada aqui pela KPMG, o futuro do RH, onde mais de 41% dos líderes que foram entrevistados considera a cultura organizacional como uma das principais barreiras até a transformação digital, né? E ainda, 35% desse público ainda são mais orientados a tarefas e menos a inovação, né? Ou seja, o primeiro passo rumo à transformação digital do RH é que essas lideranças das organizações elas superem, né, esse desafio de cultura organizacional e compreendam de uma vez por todas a importância dessa mudança, né, a abertura desses novos caminhos para uma jornada digital, para uma jornada mais estratégica da empresa, né? Então, sem mais delongas, agora eu vou passar aqui a palavra para a Jaqueline, para que ela possa compartilhar aqui conosco o primeiro insight sobre redução de custos e aumento de performance dessa área que é tão fundamental para a empresa, que é o nosso RH. Isso aí, Renan. Olha, a gente já está com quase 50 pessoas aí na nossa sala, hein? Que bacana, hein? O pessoal está aderindo aí para participar conosco, bacana. Bom, pessoal, como o Renan mesmo disse, hoje a transformação digital ela também é uma transformação organizacional, né? Nós sabemos que, por mais óbvio que pareça, é importante frisar que para que essa transformação ocorra, é preciso contratar uma solução tecnológica para o RH, tá? A transformação, ela começa nesse processo. Então, você precisa ter uma solução, adquirir uma solução para você poder proporcionar essa transformação definitivamente no RH, tá? Nós sabemos quão transformadora é a tecnologia, né? Historicamente, aí o Renan comentou que isso vem transformando todas as áreas, desde a Revolução Industrial. E olha só que bacana, hoje a gente está distante, compartilhando conhecimentos através da tecnologia. Então, olha a importância da tecnologia na nossa vida hoje, tá? E falando em RH, não é diferente, né? O RH é um departamento vital, que impacta em toda a empresa, pois é onde se iniciam todas as relações e vínculos, né? Nos processos de RH, hoje nós sabemos que existem muitos processos, muitas rotinas complexas, desgastantes, que têm prazo, informação que é muito importante. E essas informações, elas vão desde o atendimento de leis, de regras, né, como a CLT, até as obrigações governamentais, que é o E-Social e impostos. Nós estamos sendo monitorados o tempo todo com relação a essa entrega de informações. Então, daí a importância de ter uma solução que faça essa gestão de forma eficiente, tá? E, além disso, hoje, claro, já que a gente está falando de transformação, nós estamos passando dessa etapa de cumprir tarefas, de cumprir rotinas, e a gente busca com a solução um patamar mais elevado de gestão, que é a gestão de valores humanos, através de desenvolvimento, treinamentos, análise de custos, investimentos, benefícios, tomadas de decisão, que hoje muitas empresas não conseguem fazer porque ficam sobrecarregadas com tarefas e rotinas desgastantes. E é por isso que a solução tecnológica vem de encontro a isso para causar a grande transformação, tá? Quando a gente fala o que essas soluções podem proporcionar, a gente fala de otimização de tempo e redução de erros, que são dois grandes fatores que impactam muito nas rotinas do RH, tá? Como que isso pode acontecer, pessoal? As operações automatizadas, elas vão assegurar a eficiência das rotinas e garantir a execução de tarefas dentro de prazos. Então, as pessoas não precisam mais ficar se preocupando com prazos e tarefas. Elas já têm uma organização ali dentro da solução que proporciona essa execução, tá? Outra coisa importante é a eliminação de processos manuais arcaicos que tomam tempo e induzem ao erro. Hoje é muito comum a gente ainda ver empresas que sofrem com
com essas situações de ter processos, planilhas, para poder gerar informações, para mandar para a Folha, para mandar para o RH. Então, isso não é mais aceitável hoje numa rotina, né? Onde você tem que ter quadro de funcionários enxutos e que possam executar as tarefas com grande eficiência. Então, é preciso eliminar essas rotinas manuais, né? E outra coisa que essa otimização vai trazer, quando ela é aplicada através de uma solução, ela vai permitir que as equipes possam se concentrar em trabalhos mais criativos e estratégicos. Tá? Então, essa é uma grande transformação, um grande ganho de recursos aí com a solução para o RH. Tá? A gente também vai notar que isso vai trazer também menos burocracia e mais gestão estratégica. Né? Tem tarefas que são complexas, e através da solução, elas são realizadas de maneira dinâmica e inteligente, porque elas já fazem parte de um sistema que é parametrizado e elaborado para atender essas tarefas. Isso vai proporcionar uma nova dinâmica de trabalho, tá? Que vai ser possível através das ferramentas que essa solução oferece. Os colaboradores se tornam mais proativos e sempre que eles podem canalizar esse tempo com proatividade, é sinônimo de resultado e de performance, né? Deixa-se de cumprir tarefas e passa-se a fazer uma gestão estratégica. E é lógico que essa solução tem que possibilitar essa ação estratégica, né? Como? Através de extração de dados e informações que vão possibilitar uma visão melhor do setor, do departamento e da empresa, tá? Uma coisa que é importante a gente colocar também, que é um benefício e é uma redução de custos tanto de investimento financeiro quanto de material humano, são as gestões integradas de processos. Hoje, a solução de RH, ela tem que conversar com os outros departamentos da empresa. A gente sabe que ela é tanto geradora de informações, por exemplo, para contábil, financeira, como para outros setores também, tá? Mas a gente sabe também que o RH recebe informações. Então, não adianta ele só enviar. Ele tem que estar apto, integrado com outros sistemas. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Imagina uma empresa que tem 200 colaboradores e esses colaboradores, eles recebem comissão. Imagina que o sistema de RH não consegue conversar com esse sistema que envia a informação das comissões. A gente teria que digitar, montar uma planilhinha ou lançar essas comissões manualmente. Hoje não há necessidade disso. Uma solução completa e eficiente, ela consegue trazer essas informações a um clique, a um simples clique, você consegue trazer essas informações. Isso não vale só para comissão, não, tá, gente? Isso aí vale para benefícios, convênio médico. É possível você trazer essas informações para gerar débitos e créditos na folha sem a intervenção manual do colaborador, tá? Olha o ganho, imagina o tempo que se gastaria com isso e quanto que custa esse colaborador, não é? Bom, o que a gente também percebe com a questão de gestão, de uma solução para gestão, tá? A gente consegue entender que é possível tomada de decisões mais rápidas, tá? Ali, hoje existem vários níveis hierárquicos dentro da empresa e para cada um existe uma informação que é crucial para a tomada de decisões, né? Então, o sistema ele tem que proporcionar e oferecer informações diversas através de relatórios, dashboards, gráficos, tudo ali à palma da mão do gestor, do decisor, para que ele possa tomar suas decisões no dia a dia, né? Que essa facilidade que é criada com essa disponibilização de informações, ela cria um círculo virtuoso de informações diversas que vai agregar valor total aos negócios, pois ela vai possibilitar ações preventivas ou corretivas e estratégias dos decisores, tá? E é lógico que essas informações elas têm que estar atualizadas, corretas e serem de fácil acesso, tá? Como nós estamos falando de tomada de decisões e análise, nós temos que garantir o fácil acesso às informações e ao sistema, tá? Então, nós estamos falando de acessibilidade. Aí, o próximo insight é bem importante, tá? Bruninha? Sim, tá. Vamos lá. Tá. Quando nós falamos de acessibilidade, pessoal, hoje nós temos que escolher uma solução em nuvem. É uma solução SaaS ou cloud, como prefiram chamar, né? O que é o importante saber sobre essa solução em nuvem?
Quando nós falamos de uma contratação em nuvem SaaS, nós estamos falando de uma contratação de um serviço que ele é focado e especialista em acesso, armazenamento e segurança de dados de uma empresa, tá? Essa contratação, ela se traduz imediatamente em economia, pois ela elimina os custos com as operações, com infraestrutura, com uma equipe que tem que ficar ao dispor ali dentro da empresa para tomar conta dessas informações. Então, quando você contrata uma solução em nuvem, você está contratando uma empresa especialista que vai te entregar desempenho, mobilidade, disponibilidade e segurança. Olha que bacana, é um pacote completo. Tá vendo? Então, vou falar um pouquinho sobre essas vantagens, tá? Porque elas impactam numa redução de custos direto e imediato. Hoje, a empresa, quando ela contrata a solução cloud, ela elimina a necessidade de aquisições, de novas aquisições, investimentos em infraestrutura. Então, você não precisa mais investir em servidor, em programas de proteção de dados. Isso aí já está incluído na solução cloud, tá? Outra coisa que é muito bacana e interessante, hoje em tempos de pandemia, a gente sabe que a gente tem dificuldade de mobilidade. A solução cloud, ela permite acesso aos recursos e informações e até possíveis resoluções de problemas de qualquer lugar. Imagina que você está em algum lugar e você precisa acessar o sistema para resolver uma situação. Hoje, através da solução cloud, você pode fazer isso de qualquer lugar, tá? Os profissionais de TI da empresa, que são profissionais que são, às vezes, extremamente encarregados de ações e de atividades no dia a dia, eles vão ficar livres dessa atividade, mas como eles são extremamente importantes, eles vão poder tomar conta de outras demandas e oportunidades internas, novos projetos, outros acompanhamentos, então ele vai poder ter o seu tempo muito melhor utilizado dentro da empresa, né? Sim. Sem essas atividades que são básicas. E é óbvio que por ser uma empresa especialista, quem oferece a cloud, ela tem as melhores ferramentas de segurança do mercado, tem política de recuperação de dados, que é Recovery Disaster, e elas têm também rotinas de backup que podem ser escolhidos pela empresa. Qual periodicidade, a que tempo, como fazer, quanto tempo de dados ficará armazenado, tudo isso pode ser totalmente parametrizado, tá? E hoje em dia nós sabemos como é importante a segurança de dados de uma empresa, né, Renan? Perfeito, Jaque, né? Inclusive aproveitando o tema, né? Falando de segurança de dados, nós temos um tema muito relevante na atualidade, que é a LGPD, né, Jaque? Ah, sim, é verdade. Todo mundo aí tem ouvido esse ruído aí de LGPD, tá? Então é importante que a gente traga esse assunto também, tá? Embora a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para regulamentar o tratamento de dados pessoais no país, tá? Ela é copiada de um modelo europeu de proteção de dados, mas todas as empresas de todos os portes e segmentos precisam se adequar para garantir a privacidade e o direito dos dados dos titulares da informação e evitar sanções, tá? Então, é importante que essa solução contratada para o RH, que ela atenda às exigências da LGPD, para ela não ser punida com sanções, que hoje já está em vigor, tá? Então, o que se conclui diante desse cenário de LGPD é que é um grande desafio para as empresas também, que precisarão rever vários processos de governança e privacidade de dados, tá? Então, ela tem que estar em compliance com as determinações da LGPD. E outra coisa que a gente não pode deixar de citar, que também é um assunto que é muito comentado, são os ataques cibernéticos, né? Os ataques de hackers, que hoje é muito comum fazerem sequestro de dados das empresas, cobrar para devolver o poder das informações para a empresa. E informação hoje é valioso, né? Então, a gente não pode brincar com isso. Então, a gente tem que ter uma tecnologia SaaS em nuvem, porque a gente já tem toda essa proteção aí ao redor da empresa, né? Então, a empresa não precisa se preocupar com a proteção dos dados, certo? Bom, esse é um insight que eu tinha, alguns dos insights que eu tinha para trazer para você. Agora eu vou pedir para a Bruninha também aí contribuir com a gente, né, Bruna? O que você tem para trazer para a gente aí de insight bacana? Sim.
Bom, Jaque, muito relevante tudo que você passou até agora. Agora eu vou passar um pouco para vocês sobre o portal, sobre como descentralizar os processos e eliminar a impressão de documentos, né? Que a gente sabe que isso também são um dos benefícios que a gente tem com o sistema de RH, com o software de RH e como ele ajuda a gente. Mas antes de eu falar um pouco sobre isso, vou explicar primeiro para vocês o que seria um portal. O portal, ele é uma ferramenta de comunicação e serviço onde a empresa ela pode descentralizar essas demandas e esses processos cotidianos que normalmente a empresa, o RH tem, né? Sendo assim, todas essas demandas que chegam ao RH, elas já vão chegar tratadas pelo portal de uma forma mais direta, e isso acaba com um excesso também de impressões cotidianas que normalmente é feito com, por exemplo, relatórios, olerites, algum outro tipo de relatório para conferências, esses tipos de demanda que normalmente é feito todo dia ou todo mês, toda semana na RH, e isso também tende a cair com o processo do portal, né? E como eu já tinha falado, o portal, ele desburocratiza os processos da empresa, ajuda a gestão e os colaboradores com as principais solicitações e demandas, né? Como, por exemplo, solicitação de férias, benefícios, rescisões, alterações cadastrais, alterações salariais e emissões que as empresas fazem todo mês, como eu falei, de olerite, informes de rendimentos. Isso é uma demanda que gera, além da impressão, né, que é um custo para a empresa, ela gera também um esforço, né? Então, assim, os ganhos dessas opções com o portal, gente, é imenso para a empresa. Ele acaba com um excesso também, né, de fluxo de e-mails também, que é muito grande. Tem empresas que têm uma demanda muito grande de caixa de entrada de e-mail, gente, lotada de solicitações pelos gestores, pelos colaboradores. Então, o portal também, ele ajuda nessa comunicação. Então, não tem o risco de perder algum prazo, de perder alguma solicitação, porque tem e-mail parado na caixa de entrada. O portal, ele justamente, ele foi criado para isso, né? Para ajudar nessa comunicação entre o colaborador e a empresa também, tá? E alguns exemplos que é importante citar, que de facilidade que o portal traz, vamos dizer assim, na questão das férias. Vamos supor uma empresa que tem entre 150 a 200 funcionários. Quando essa empresa precisa dar férias para esses funcionários, isso vai gerar uma demanda natural para a empresa, né? E essa demanda de férias não é só ir lá e dar as férias para um funcionário, tem vários processos que chegam até a parte das férias, como, por exemplo, os dias de direito, a programação, em quantos dias de programação vai ser aceito, médias salariais, algumas regras que tem do sindicato também, que possa ter. Então, são vários fatores que vão chegar para ser feitas essas férias. E o portal, ele ajuda nisso também. Então, muitas coisas das férias já tem como parametrizar direto no portal, como os dias, quantidade de períodos que esse funcionário vai poder sair de férias, data de programação, quantos dias de programação, se só vai poder sair de férias quem tem direito ou não tem, datas previstas para pagamento. Então, vários fatores desses processos que a gente tem nas férias já tem como fazer pelo portal. Então, isso já ajuda, já facilita bastante a vida da empresa quando for chegar na época das férias, né, gente? Que a gente sabe que isso é uma demanda bem grande, dependendo de empresa para empresa. E um outro exemplo também bacana que a gente pode passar aqui agora é sobre os informes de rendimento, principalmente agora, né, nessa época do ano, que o funcionário, enquanto não acaba a declaração de imposto de renda, o funcionário não para de pedir informe de rendimento, que a gente sabe, a gente que é do RH, a gente sabe disso. Enquanto tem declaração de imposto de renda para fazer, tem funcionário pedindo informe de rendimento, não importa se a gente já entregou um monte de vezes isso, né? Mas sobre os informes também, ele é muito oneroso essa parte do informe, porque assim, o informe, ele é até um pouco mais sigiloso, porque são coisas relacionadas à tributação, então você não pode ficar entregando na mão de uma pessoa para ficar distribuindo,
Tem empresas que pega assinatura de funcionário para funcionário que está entregando o informe de rendimento, tem que entregar na mão do funcionário, ou tem que entregar de funcionário para funcionário, ou tem que ficar mandando e-mail de funcionário para funcionário. Então, isso, gente, é um gasto de tempo imenso que a empresa tem. E se a empresa entrega um a um informe de rendimento, também é um gasto enorme que tem com papel, com impressão, né? Então, o portal, ele também facilita muito, não só no Olerite, mas principalmente no informe de rendimento nessa época do ano, porque o funcionário, na hora que ele quiser, precisa do informe de rendimento dele, ele vai lá, seleciona o informe de rendimento dele e pega esse informe de rendimento dele na hora que ele quiser. Então, esses são alguns exemplos, lógico, em questão de processos e demandas que o RH, que a empresa tem, são vários, mas esses são alguns dos exemplos que o portal ele facilita bastante a nossa vida, viu? Legal, Bruna, bacana. E deixa eu complementar aqui, Bruna. Então, nesse exemplo, né, que você nos traz aqui de olerites e de informes, por exemplo, né, mesmo que a empresa já utilize de um meio digital, né, aqui a gente pode trazer como exemplo um e-mail, né, ela ainda necessita realizar esses envios de maneira individual e não em massa, não é verdade? Por conta da confidencialidade dos dados, né, inerentes aos seus colaboradores, né? Quando a gente já fala de usar a tecnologia mais favoravelmente, né, que é o caso da utilização de um portal web, um portal do colaborador, o próprio colaborador, ele pode baixar o seu Olerite, baixar o seu informe de rendimentos, né, e eliminar, assim, todo esse processamento, né, que da parte de Olerite, por exemplo, é mensal, né, a gente não está falando de uma única ocasião do ano, a gente está falando de um evento que acontece todo mês, né, então elimina toda essa burocracia do RH e ainda mantém a empresa em compliance, né, porque ela vai estar praticando, né, a disponibilidade dos olerites, respeitando aí a confidencialidade desses dados, né, Bruna? E quanto maior a empresa, maior é a redução de tempos e recursos, não é verdade, Bruna? Com certeza. O que a gente puder fazer hoje em dia para facilitar a nossa vida, né, gente, é sempre bem-vindo. Bacana, Bruna, muito bom, muito bom. Agora, dando prosseguimento aqui, eu vou pedir para a Jaque trazer para a gente aqui o nosso próximo insight. Ah, claro. Eu gostei bastante desse negócio do portal aí, hein? Não precisa ficar ligando lá no RH. Imagina todo mundo ligando, eu quero meu Olerite, eu quero meu informe de rendimento o tempo todo. A pessoa, o colaborador do RH não consegue trabalhar e aplicar as outras rotinas, né? Bacana, gostei. Quem é do RH que está aqui acompanhando a nossa live sabe o que eu estou falando, não é mentira. O funcionário pede toda hora, gente. É isso mesmo, perde documento, enfim, né? Bora. Isso é muito bom. Bruna, meninas, deixa eu interromper vocês um minutinho. Eu quero trazer uma pergunta aqui do chat, que a Beatriz trouxe para nós aqui. Ela está perguntando, eu vou direcionar aqui para a Bruna essa pergunta. A empresa é obrigada a guardar olerites físicos assinados pelos colaboradores, visto que os pagamentos são feitos em conta da empresa funcionário? Assim, gente, como a gente falou aqui do portal, né? Normalmente, a maioria das empresas que já tem sistemas de RH, que já tem um portal interativo, elas já deixam de fazer esse controle, porque o portal, ele justamente deixa disponível esses olerites para os funcionários de uma forma mais automatizada. Então, se o funcionário perder, tá lá o olerite dele. Então, é uma comprovação que a empresa tem o olerite do funcionário lá, é só ele ir pegar. Agora, para empresas que não têm controle disso via sistemas, normalmente elas precisam ter um comprovante, sim, que ela entregou esse olerite para o funcionário. Então, o sistema, gente, de RH, ele ajuda também nisso, ajuda nessa questão do espaço físico para o arquivo e ajuda nessa questão de não ter que ficar pegando todo mês a assinatura do funcionário, porque você tem um olerite lá de forma virtual, na hora que o funcionário precisar, é só pegar. Então, para as empresas que têm sistemas de RH, não tem essa necessidade. Agora, se você não tem nenhum sistema de RH, não tem nenhum portal que te ajude com isso, aí você vai ter esse trabalho, sim. Legal, muito bom. Tá aí, então, a facilidade que o portal traria, né, para a execução dessa obrigação legal. Muito bom, então, vamos prosseguindo aqui, eu vou pedir para a Jaque seguir com o nosso próximo insight. Seguirei. Só, Renan, tem uma pergunta aqui que eu achei interessante também, tá?
que fala aqui, pergunta sobre os sistemas serem integrados entre os departamentos, tá? Hoje as soluções de RH, elas têm essa integração, tá? Inclusive falando de Mundo Links, né? A gente tem integrações com os ERPs da Links, com os outros sistemas, isso é muito importante que seja frisado, tá? Que essa integração, ela existe e ela é um grande facilitador hoje da comunicação entre os departamentos e o RH, tá? Eu achei importante responder essa pergunta, mas eu vou falar para vocês aqui agora sobre uma outra forma de utilização, uma outra transformação que uma solução de RH pode proporcionar, que são as plataformas de treinamento online para capacitação dos colaboradores, tá? Hoje a gente sabe que os profissionais e as empresas alcançam resultados incríveis quando elas investem na capacitação contínua, tá? Ainda mais em tempos difíceis hoje, né? Que as empresas estão reaprendendo como se comportar no mercado, como satisfazer os seus clientes, como manter uma saúde financeira, tá? Então, essa capacitação, ela é muito importante. Hoje, com a revolução digital, existem ferramentas que podem criar cursos, palestras, oficinas, tá? E nesse cenário, entra uma ferramenta que é o e-learning, que ela se destaca como uma ferramenta ideal para a capacitação de forma facilitada, barata e eficaz, tá? E eu vou dizer para vocês por que ela tem todas essas qualidades, essa ferramenta do e-learning, tá? Primeiro, porque ela permite uma possibilidade de acesso de qualquer lugar. Hoje a gente tem empresas que têm rodízios de colaboradores que estão em home office. Então, é importante que eles possam ter acesso a essa ferramenta de qualquer lugar, tá? Outra coisa importante é que os cursos, eles podem ser personalizados, ou seja, a empresa, ela tem a chance de desenvolver um conteúdo, um material para habilidades específicas para o negócio que ela atua, para o seu segmento. Então, não são treinamentos genéricos, ela pode criar esse conteúdo de acordo com alguns indicadores que o próprio RH pode trazer. Hoje, qual que é a deficiência? No atendimento, na parte comercial, na parte administrativa? Vamos investir nesses setores, vamos criar conteúdos para esses setores. Então, isso é bem flexível, então é possível que vocês atuem nos pontos estratégicos que necessitam de capacitação, tá? Outra coisa bacana é que os custos com o e-learning, ele cai para zero. Por quê? Não tem necessidade de você fechar um local físico, de ter deslocamento, de ter custos com estadia, alimentação, aquele famoso coffee break que todo mundo gostava, né? Mas isso são custos para a empresa hoje, e a gente precisa olhar para essa realidade. Então, os custos com e-learning, referente a esse tipo de gastos, ele cai para zero. E além de você zerar esses custos, melhor que isso ainda, você pode investir esse valor que seria canalizado para um treinamento, você pode investir em outros projetos, em outras demandas, né, dentro da empresa. Isso é muito bacana. Outra coisa que é bem bacana também de se pontuar é que é possível, através do e-learning, você nivelar o conhecimento. Hoje, se você tem uma empresa com cerca de 200 colaboradores ou mais, é quase impossível, às vezes, você parar um departamento todo para você aplicar, ou uma filial toda para você aplicar um treinamento. Então, você pode disponibilizar esse treinamento de forma igualitária para todos os colaboradores, tá? E eles vão fazendo esse treinamento ao mesmo tempo. Então, você pode utilizar isso para filiais que estão em outras regiões, em outras cidades, sem necessidade de deslocamento, e nivelar a informação. Ela pode ser disponibilizada ao mesmo tempo para todos, independente da localização que esses colaboradores estejam. Olha que legal, tá? Sim. Quem dita também o ritmo do aprendizado é o colaborador, tá? Então, ele começa o treinamento, aí ele tem alguma atividade que ele precisa fazer, ele pode reiniciar esse treinamento, o material ele fica gravado, o colaborador pode revisitar o conteúdo quando for necessário, e esse conteúdo, quando ele é gravado e ele é bem elaborado, ele pode ser depois disponibilizado para novos colaboradores, para novas turmas que vão entrando, tá? E pode ser atualizado, então não há necessidade de você, toda vez que vai lá, a pessoa aplica esse treinamento, ele já fica disponibilizado para todos, tá? E pode ser atualizado a qualquer momento.
Então, a gente sabe que todos esses ganhos de investimento, né, do colaborador, além do e-learning proporcionar um ganho de eficiência e aprimoramento, tem uma coisa muito importante que acontece hoje. Nós estamos vivendo tempos de ansiedade, às vezes certas desmotivações dentro das empresas, o clima. Então, existe também, através do treinamento, pessoal, um ganho motivacional, né? Que permite um clima de investimento, encorajamento e fortalecimento das competências organizacionais, né? A gente sabe hoje que isso, quando você consegue proporcionar esse clima dentro da empresa, você acaba retendo os seus talentos, retendo os seus valores, eles se sentem motivados para continuar trabalhando na empresa, né? Então, isso é uma coisa é um outro ganho, além das reduções de custos, ganhar resultado em termos de resultado com treinamentos, ainda também tem esse ganho motivacional, né? Perfeito, Jaque, muito bem colocado, né? E eu acho que aqui, quando a gente fala de retenção de talentos, esse tema também está diretamente relacionado à redução de turnover da empresa, né? Que nada Sim, mais é do claro. que aquela rotatividade, a taxa de rotatividade de colaboradores, que inclusive é um dos nossos próximos insights de hoje, né, Jaque? Sim, bacana. Tem tudo a ver. Legal, legal. Vamos para o próximo insight nosso do evento, né? Eu vou pedir para a Bruna trazer aqui para a gente. Sim. Bom, gente, vamos lá então. Vamos falar um pouquinho agora sobre esse processo de ponto e de absenteísmo que as empresas têm, né? O que um sistema de software ele vai ajudar nisso? Hoje em dia, para quem não tem sistema de RH e precisa fazer todo esse controle de ponto, é muito trabalhoso isso, porque o ponto, muitas empresas que não têm nenhum sistema de controle, elas têm que fazer isso na mão. Então, elas têm que fazer a somatória das horas, ela tem que ver o que é hora extra, tem que ver o que é banco de horas. Então, isso acaba se tornando uma coisa muito trabalhosa, fazer isso na mão, porque empresas... Gente, se você tem 50 funcionários, já dá trabalho demais, porque a gente sabe que funcionário, às vezes, não bate ponto, às vezes a gente sabe que funcionário está fazendo hora extra e não era para fazer. Então, tem vários critérios que acabam dando trabalho para a gente no final, na hora de fazer essa apuração manual do ponto, né? E com o sistema de RH, ele já vai facilitar muito isso, porque todas essas ocorrências que geram no ponto, que a gente tem, como, por exemplo, as horas normais, horas extras, horas noturnas, banco de horas, e qualquer outro tipo de ocorrência que tenha, que a empresa tenha, que muda muito de empresa para empresa, isso o sistema de RH ele vai fazer. E também o sistema de RH ele já vai também juntar com o que normalmente tem diferente de sindicato para sindicato também. Então, o sistema de RH, gente, no ponto, ele é essencial. Ele vai ajudar muito, porque a gente sabe também que o ponto é uma questão muito trabalhosa para quem cuida do ponto no RH na empresa, né? É uma coisa que acaba dando muito tempo dentro da empresa, até que se termine, até que se acabe todas as apurações. E também um outro ponto interessante também para o sistema de RH é que vocês vão ter como ter uma informação melhor sobre a questão do absenteísmo. A maioria das empresas que estão buscando um crescimento maior, que estão em busca de crescimento, elas começam a olhar para o absenteísmo já com outros olhos. Então, assim, o absenteísmo, gente, é uma peça fundamental, porque no absenteísmo tem vários pontos importantes que podem estar impactando na empresa. Então, por exemplo, no absenteísmo você tem um clima organizacional, às vezes, pesado. No absenteísmo você tem, às vezes, faltas, atrasos. E como é que você vai mensurar isso? Como é que você vai medir o que está causando isso? Então, o sistema de RH, ele consegue te trazer os índices, consegue te trazer os apontamentos por trás desse absenteísmo, né? Então, você consegue ver já se esse absenteísmo, o que está por trás dele? Se é desmotivação, se é atraso, se é algum problema de transporte, se é algum problema de saúde do funcionário. Então, assim, tem várias questões, gente, que agregam o absenteísmo da empresa. E o absenteísmo, com ele muito alto, ele vai gerar um trabalho maior
para as pessoas que estão trabalhando com aquela pessoa que está gerando absenteísmo na empresa. Então, normalmente, as empresas, às vezes, vão ter que demitir aquele funcionário, vai ter que contratar um outro funcionário, ou vai ter que contratar mais um funcionário, se é um funcionário que não pode ser mandado embora. Então, isso acaba gerando problemas também de rotatividade na empresa. E rotatividade, o turnover, que a gente normalmente fala, ele também é um indicador de custo dentro da empresa, porque ele vai aumentar a demanda dentro da empresa do recrutamento e seleção, vai aumentar a demanda também do pessoal que cuida da rescisão também. Então, ele também é um agravante de custo de tempo e um custo também em valores também para a empresa, né? Então, o absenteísmo, gente, é uma peça fundamental hoje em dia para as empresas que estão buscando um crescimento maior aí no mercado, viu? Muito bom, Bruna. E aqui a gente, mais uma vez, a gente está falando de automatização de rotinas, né? Então, pessoal, o controle de absenteísmo, sem dúvidas, é uma das maneiras mais eficientes de redução de gastos com folha de pagamento que a empresa pode ter, né? Então, espiem só esse dado que está em tela, né, em que os custos de absenteísmo, eles chegam a representar mais de 35% na folha de pagamento de uma empresa, né? Então, isso representa muito dinheiro, né, Jaque? Muita economia, se executado, claro, com um controle eficiente, né? E é importante explicar aqui para a nossa audiência hoje, para os nossos participantes, né, quais são os custos que estão associados ao absenteísmo, né? Então, a gente tem aqui perda de produtividade, a gente pode citar também a contratação de empregados temporários, aumento de custos com horas extras, impacto nos custos com plano médico, né? E no final das contas, perda de negócios, né, pessoal? Porque, afinal, quanto maior o número de colaboradores ausentes na empresa, menor é a sua produção e, consequentemente, menor será o seu faturamento e o seu resultado, né? E essa pesquisa que a gente trouxe aqui também, ela demonstrou ainda que no Brasil, falando aqui do Brasil, as empresas ainda não possuem um controle eficiente de absenteísmo, né? Só para vocês saberem, eu trouxe aqui mais 2 dados aqui, somente 33% das empresas no Brasil possuem indicadores de absenteísmo, né? Ou seja, 1/3 apenas, e somente 17% desenvolve ações preventivas de absenteísmo, né? Então, a gente está falando aqui de um número bastante relevante, né, Bruna? Com certeza. O absenteísmo, ele tem muito nas empresas. E quem está no chat aqui, que todo ano consulta o FAP, gente, a gente sabe que absenteísmo aumenta a rotatividade, turnover alto, aumenta o seu FAP também, viu? Então, vamos. Quem é aquele que está no chat com a gente e consulta o FAP todo ano? Todo mundo deve estar preocupado com isso, né, hoje, né? Sim. Com certeza. Muito bom, muito bom. Então, vamos lá. Eu acho que agora a gente traz aqui o nosso último insight, né, a respeito de redução de custos e aumento de performance do RH. Esse aqui também trazido aqui pela Bruna, que é a respeito de processo seletivo, né, Bruna? Sim, isso mesmo. Então, assim, gente, quando a gente vem com esse gancho do absenteísmo, da rotatividade, desse turnover, com turnover alto, não tem jeito, aumenta também a demanda do recrutamento e seleção, né? E um sistema de RH também ele é essencial, principalmente agora nesse novo normal que a gente está tendo, né? Com todo mundo em casa, todo mundo mais virtualmente, né? Então, um sistema de RH, ele é essencial. Por quê? Vamos supor que na empresa de vocês estão precisando preencher uma vaga, onde as qualificações e os requisitos que vocês precisam para preencher a vaga, ela é um pouco diferenciada. Vamos supor para uma vaga de gestão, que dependendo do ramo da empresa, dependendo da atividade da empresa, às vezes precisa ser uma coisa mais específica. E tudo que a gente precisa ser exceção, quando a gente vai buscar isso no mercado de trabalho, sempre é mais difícil, né, gente? Então, com esse mundo mais virtual que a gente está agora, né, quando a gente traz um sistema de RH para nos ajudar com esse processo de recrutamento e seleção, ele também vai facilitar muito nossa vida. Porque, assim, vamos supor nessa questão dos critérios de filtragem. Então, eu preciso de uma pessoa que é assim, assado, que ela mora naquela região, naquela cidade, que ela tenha
tanto de uns 5 anos de experiência naquela área, que ela precisa ter aqueles cursos, ela precisa ter carteira de habilitação assim, assado. Então, isso tudo, gente, são critérios do recrutamento, né? Que a pessoa do recrutamento vai precisar ter. E quando você tem um banco de dados maior, mais eficiente, a busca para essas suas filtragens, normalmente ela vai ser mais aderente, né? Então, se você tem um banco de dados maior e mais eficiente na sua empresa, a chance que você vai ter de conseguir achar um profissional é muito mais rápido. E como que você vai conseguir fazer isso? A maioria dos sistemas de RH também, que tem essa parte de recrutamento e seleção, ele já tem um link aberto com LinkedIn, vagas.com, Cato. Então, essas são algumas, né, plataformas de recrutamento, mas tem muitas outras. Então, você tem integração com essas plataformas, você conseguiu buscar o currículo dessa pessoa também já com um layout padrão para você não ter que ficar caçando naquele currículo onde que está aquela informação, onde que está aquela outra informação. Então, o sistema já te traz uma coisa padrão. Outro ponto interessante também é do próprio candidato, ele já fazer toda essa pré-candidatura dele, das informações cadastrais. E aí, se esse candidato vir a ser funcionário da empresa, vir a ser selecionado pela empresa, aí é muito mais fácil essa parte do cadastramento, porque empresas que têm uma rotatividade muito grande também sofrem na hora de colocar as pessoas para dentro da empresa, com essa questão cadastral, muito documento. Então, se o próprio candidato já faz a primeira parte com essa questão cadastral, depois é muito mais fácil na hora de terminar o cadastro dele, né? É muito mais rápido. E também, com o sistema de RH, a chance de você ter assertividade, ter aderência para procurar o profissional certo é muito maior, porque você vai ter um banco de dados muito maior para você buscar esse funcionário. Não vai ter aquela vaga limitada, eu só tenho um candidato que é assim, assim, e eu tenho só um candidato que é assim, assim, assado. Não, você tem um banco de dados muito maior, onde você vai conseguir acertar muito mais rápido essa vaga, viu? Então, esses são um dos principais, eu acredito, pontos interessantes no recrutamento e seleção para o sistema de RH. Bacana, hein, Bruna? Sim. E contratar bom. O colaborador correto hoje também uma grande vantagem para a empresa, que se transforma em investimento e resultado, né? Com certeza. Sem dúvida, Jaque, né? E até aproveitando o gancho da Bruna e ilustrando aqui, né, esse exemplo que ela trouxe, né? Na prática a gente está falando que naquele método tradicional, a empresa normalmente, ao anunciar uma vaga, ela vai receber dezenas, né, talvez centenas de currículos por e-mail. Então, esse processo de recrutamento, ele se torna mais maçante, ele se torna um processo mais demorado, e muito possivelmente esse recrutador ele não vai conseguir realizar toda a triagem desses currículos, né? Logo, há uma chance iminente aqui de que, no meio de tantos currículos, ele não encontre, de fato, um candidato ideal. Ou seja, a gente, mais uma vez, fica sujeito a um risco maior de turnover, certo? E, por outro lado, né, quando a gente traz aqui para o lado da tecnologia, sendo utilizada favoravelmente, esse recrutador ele consegue lançar um processo digital no mercado. Então, como você mesmo colocou, ele determina os critérios da vaga, né? Então, nesse cenário, ele vai receber essas informações filtradas de maneira mais inteligente, né, por meio da tecnologia. Então, a gente pode citar um exemplo aqui de que, num processo em que ele receberia 200 currículos, ele vai ter em mãos ali 20 ou 30 currículos, né? Ou seja, ele consegue chegar no candidato ideal com mais agilidade, então isso representa otimização de tempo na rotina do setor, né? E com muito mais assertividade, que naturalmente também representa uma redução de custos, certo, Bruna? Com certeza. Bacana. Muito bom, muito bacana. Legal. E só para fechar esse tema aqui, pessoal, saibam que o Brasil é o atual campeão em rotatividade de funcionários, segundo essa pesquisa aí que a gente traz em tela. Então, para vocês terem uma ideia, no Brasil, o turnover de colaboradores ele aumentou em 82% desde o ano de 2010. E para vocês terem a título de comparação, isso representa mais do que o dobro da média mundial, que foi de 38%. Nossa,
É muita coisa, gente. Agora imagina, com uma taxa dessa de 80 e poucos por cento mundial que o Brasil tem, quem é do recrutamento e seleção sofre, viu? É sempre muita demanda. Por isso que é bom ter uma ferramenta que você consegue ali com alguns cliques fazer uma seleção bem assertiva, né? Com certeza. Muito bom. Isso aí, meninas. Bom, infelizmente estamos chegando aqui ao final da nossa live, né? Estamos atingindo aí o timing. Eu gostaria aqui de agradecer a toda a nossa audiência pela participação, também aos nossos parceiros de negócios e clientes da Lindes e também da Humanos. Também fica aqui o nosso agradecimento a todo o público do mercado que esteve aqui virtualmente prestigiando a nossa live hoje. Foi um imenso prazer estar aqui com vocês, né? E eu não posso deixar de agradecer também, um agradecimento especial às minhas colegas Bruna e Jaqueline por terem participado conosco e contribuído com esses insights super importantes. Sim, gente, foi um prazer estar aqui, viu? Nós aqui do time da Humanos, a gente está à disposição de vocês. Então, muito obrigada pela presença de todos. Eu estou muito grata, muito obrigada. É isso aí. Infelizmente está terminando, né? Gostaria de agradecer também a presença de todos, o convite para a gente poder estar aqui hoje batendo esse papo Links. Espero que a gente tenha contribuído com as nossas dicas de alguma forma aí para o dia a dia de vocês, gerado alguns questionamentos, algumas necessidades que possam haver, e para isso a gente está à disposição de todos, tá? E aguardamos novas sugestões aí para outros papos links, né, gente? Quem sabe aí vocês podem colocar aí no chat aí se tiver alguma sugestão de assunto, vai ser muito bacana, e até o nosso próximo encontro, então. Um abraço para todos e boa tarde. Legal, meninas. Não esqueçam, por favor, antes de encerrarem a live, por favor, participem da nossa pesquisa, né? Eu deixo aqui os nossos contatos, né? Os nossos pontos de contato. Quem quiser explorar um pouquinho mais a fundo, né, esse tema, vem falar com a gente. Nós temos solução e expertise dentro de casa para ajudá-la a transformar o seu RH em um RH mais estratégico e contribuir ainda mais com os resultados da sua empresa, ok? Então é isso, pessoal. Um grande abraço. E até a próxima. Até mais, pessoal. Tchau, gente. Tchau.